No vídeo de hoje eu vou falar sobre a, entre aspas, guerra que tem acontecido entre alguns youtubers portugueses e a televisão, principalmente a televisão. Alguns jornais também estão envolvidos, mas a televisão é que tem tido maior expressão nesta luta contra os youtubers, então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, tem mais conversas, roda a intro, porque eu tenho muita coisa para falar. Boas pessoal, daqui é o Blue e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês já viram no título e como eu acabei de dizer, eu vou falar aqui sobre os conflitos, mais ou menos, que têm acontecido entre a televisão e alguns youtubers portugueses. Com alguns youtubers portugueses, eu quero dizer os youtubers portugueses que têm tido mais influência, os youtubers portugueses que são mais subscritos e não só isso, mas também que têm gerado mais visualizações nestes últimos tempos, e alguns deles que não têm gerado assim tantas visualizações quanto isso, mas que também estão ativamente a lutar contra o artigo 13. São bastantes youtubers mesmo que estão a lutar contra o artigo 13, que caso vocês não saibam, o que é bastante difícil, o artigo 13 foi uma lei que a União Europeia lançou e que pode acabar com o YouTube na União Europeia, mas se vocês estiverem interessados em saber mais sobre isso, e caso vocês ainda não saibam, o que eu acho bastante difícil, mas se vocês não souberem por algum milagre da natureza, eu vou deixar aqui em baixo na descrição um link de um vídeo que eu fiz, ou aqui em cima em algum card, algum cartãozinho, o vídeo a passar, que um vídeo que eu fiz sobre isso também. O vídeo foi assim um pouco feito à pressa, um pouco improvisado, mas dá para vocês esclarecerem mais ou menos sobre o que é o artigo 13. Claro, isto se não souberem, o que eu acho muito difícil mesmo. Mas bom, foi a partir do artigo 13 que surgiu mais ou menos estes conflitos que têm acontecido entre youtubers e televisão. Os canais de televisão que têm participado mais nesta guerra entre youtubers e televisão têm sido principalmente a TVI e também a SIC um pouco, mas principalmente a TVI que é que tem lutado mais contra os youtubers, pelo que eu reparei. Caso vocês não saibam, a TVI tem feito várias reportagens mais ou menos sobre o artigo 13 e sobre os youtubers, mas o problema é que a TVI não encara esse tipo de... A TVI, caso vocês não saibam, se vocês não forem de Portugal, é um canal de televisão português, só para contextualizar quem não é de Portugal, que eu sei que algumas pessoas que me assistem não são de Portugal, então a TVI é um canal de televisão português, é um dos mais assistidos aqui em Portugal, e como eu estava a dizer, a TVI tem feito várias reportagens sobre o artigo 13 e sobre como isso pode acabar mais ou menos com o YouTube na União Europeia. E acontece que a TVI faz passar uma imagem dos youtubers que não é a imagem correta. A TVI já há bastante tempo que, e quem diz a TVI diz outras televisões, mas principalmente a TVI, que é que tem participado mais nisto, tenta passar uma imagem errada daquilo que são os youtubers. Eles tentam infantilizar ao máximo os youtubers, tentam ridicularizar ao máximo os youtubers para que eles sejam descredibilizados pelas pessoas que não conhecem o YouTube, que estão fora disto, que ainda participam um pouco nos meios online, percebem? Nos meios de comunicação digitais. Nos últimos dias, uma pergunta lançou uma intensa angústia em muitas pessoas, sobretudo as mais novas, e houve mesmo casos de verdadeiro pânico. Será que a internet vai mesmo acabar? Irão as contas do YouTube ser apagadas? Esta dúvida teve início numa discussão que está em curso no seio da União Europeia sobre os direitos de autor e que foi objeto de interpretações, comentários e algumas mistificações. O anúncio do fim da internet baralhou algumas cabeças. Ainda me questionei se existiria uma possibilidade disso acontecer e decidi ir investigar. Suscitou o pânico e muitas dúvidas entre os internautas mais novos. Basicamente o que eles querem fazer, na minha opinião, é descredibilizar ao máximo os youtubers para que eles passem como se fossem uns parvinhos, como se eles fossem uma cambada de pessoas que não percebem nada daquilo que está a dizer, entendem? Eles tentam fazer isso ao máximo e tentam dizer que o artigo 13 simplesmente não vai acabar com o YouTube, mas sim que apenas vai reduzir aquilo que eles ganham, ou seja, para dar uma imagem de que os youtubers são interesseiros e que apenas fazem tudo por dinheiro. Eu não nego e também acho que alguns youtubers fazem sim quase tudo no YouTube por dinheiro, mas também temos de pensar que, por exemplo, o dinheiro é o sustento deles, não é? E quem é que não quer dinheiro, por favor? Isso não é o que está aqui em causa, porque na verdade o artigo 13 nem sequer veio para dar dinheiro aos youtubers, entendem? O artigo 13 veio para literalmente acabar com o YouTube, porque, deixem-me explicar mais uma vez, se o artigo 13 for aprovado, o YouTube vai sair da União Europeia. Saindo da União Europeia, não vai haver mais vídeos para ninguém, entendem? Tipo, não vai haver literalmente YouTube na União Europeia. Se não vai haver YouTube, os youtubers não vão poder trabalhar, vão perder
perder automaticamente o emprego e, portanto, não vão conseguir viver disso. É óbvio. É algo que a televisão tenta ignorar. Ou seja, a televisão diz, assim como a Comissão Europeia, que também tenta defender isso, diz que apenas vai colocar um travão nas pessoas que violam as leis dos direitos de autor. E é verdade, isso sim acontece. O problema é que o YouTube não quer que isso aconteça. O YouTube não tem capacidade financeira para pagar os direitos de todos os vídeos que estão no YouTube e de todas as coisas que estão no YouTube. Então o YouTube vai simplesmente sair da União Europeia. Tanto a Comissão Europeia como a televisão, e neste caso que eu estou a falar mais a TVI, ignoram e dizem que isso não irá acontecer, quando o próprio YouTube já afirmou que sim, isso vai sim acontecer. O YouTube vai sair da União Europeia. E quem diz o YouTube diz outras redes sociais, como por exemplo o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Snapchat e várias outras redes sociais vão sair da União Europeia porque é impossível, não dá para pagar todos os direitos de autor das coisas que estão nas respectivas redes sociais. Por exemplo, a maior parte dos vídeos do YouTube usam conteúdo de outras pessoas. Ao usar conteúdo de outras pessoas, estaria a violar essa nova lei. Ao violar essa nova lei, o YouTube seria responsabilizado e teria de pagar por isso. Mas o YouTube não tem capacidade para fazer isso para milhões de vídeos, milhares de milhões de vídeos que são publicados todos os dias. Na União Europeia e no mundo, como é óbvio, mas aqui estamos a falar da União Europeia. Na própria União Europeia são publicados milhões de vídeos. É impossível sustentar os direitos de todos esses conteúdos. E, portanto, a televisão tenta ignorar ao máximo isso e tenta ao máximo ridicularizar os youtubers e fazê-los passar por infantis, por interesseiros, só para descredibilizar e para as pessoas que não estão dentro do meio, que ainda são bastantes aqui em Portugal, para fazer com que elas pensem que os youtubers não passam de meros interesseiros, meras crianças com alguma influência e nada mais do que isso. Óbvio que eu, ao falar dos youtubers, não falo de mim, porque apesar de eu ser youtuber, eu tenho um impacto super residual na comunidade portuguesa do YouTube, não é? Porque eu tenho 220 inscritos, percebem? Então, 220 subscritores, e isso não é absolutamente nada comparado com os números que muitos youtubers têm. A maior parte dos youtubers que estão a lutar contra esta causa têm mais de 100 mil inscritos. Claro que há alguns com menos também, mas tipo, a maior parte tem mais de 100 mil inscritos, então já tem bastante impacto. E alguns até têm mais de 1 milhão de inscritos. Eu tenho 220 inscritos, então o meu impacto e aquilo que eu digo é praticamente residual, não vai fazer quase diferença nenhuma na comunidade portuguesa do YouTube. E eu gostei muito de ver que algumas pessoas da comunidade brasileira, mesmo aqui no meu canal, demonstraram-se solidárias para com isto e a apoiarem no meu canal, e não só, porque o meu canal é muito pequeno, mas noutros canais e tudo, eu vi várias pessoas do Brasil interessadas nisto e preocupadas com esta lei, com este artigo 13, e muito obrigado a todas essas pessoas que, mesmo não pertencendo à União Europeia, ajudam esta causa, porque é muito importante. Mas enfim, o foco deste vídeo não é o artigo 13, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, mas sim a tal guerra que eu disse entre os youtubers e a televisão. E eu não sei o que mais é que eu posso dizer sobre isto. A televisão tenta ao máximo ridicularizar os youtubers, isso já acontece há bastante tempo, e quando eles viram esta coisa do artigo 13, eles viram isto como uma oportunidade de atacar ainda mais as pessoas que trabalham no YouTube, e não perderam tempo e atacaram logo automaticamente. Eu tenho a sensação, eu sei que é um pouco estranho eu estar a dizer isto, eu acho que a televisão tem uma certa inveja de alguns youtubers, porque nós temos de pensar que alguns youtubers têm audiências gigantescas, enormes, para o território de Portugal, muito grandes mesmo, inclusive superiores a muitas estações de televisão, e as televisões ficam preocupadas com isto porque já diversos sites mostraram a queda de audiências enorme que têm tido os canais de televisão. Quem tem sofrido mais com isso, pelo que eu sei, é a SIC, mas a TVI também tem sofrido bastante, e é algo que está a preocupar as televisões, porque apesar de a queda deles ainda ser pouca, isso vai se refletir numa grande quebra de audiências daqui por alguns anos. A principal razão para isso acontecer é, lá está, o YouTube, e então eles tentam ao máximo lutar contra isso, não percebendo que a televisão ganharia muito mais em ter os youtubers como amigos do que como inimigos. Ainda vai causar uma quebra muito maior nas audiências dos canais de televisão. É algo que é bastante triste, porque eu acho que os meios de comunicação tradicionais, principalmente a televisão, que é o que eu estou a falar mais aqui, eu acho que poderiam ainda, apesar de nós vivermos na era digital, ainda poderiam ter bastantes hipóteses de se tornar um meio de comunicação interessante e que as pessoas quisessem de facto assistir, mas ao fazerem isto estão a matar as suas audiências a longo prazo. É isso que eu acho. É o mais provável que irá acontecer, é que daqui por alguns anos, quem diz alguns anos diz tipo 10, 20 anos, a televisão tenha uma quebra tão grande que será quase irrecuperável, porque o YouTube está numa clara vantagem em relação à televisão. O YouTube tem coisas que a televisão nunca sonhou sequer que poderia ter. O YouTube é super interativo. Só o facto dos comentários, pessoal, que as pessoas podem fazer em relação aos vídeos, coisa que na televisão é totalmente impossível. Além disso, nós no YouTube nós podemos pesquisar aquilo que nós queremos, entendem, pessoal? Se eu quiser ver um vídeo de culinária, eu vou ao YouTube, escrevo vídeos de culinária e vão aparecer diversos
soluções para aquilo que eu pesquisei, entendem? Na televisão não, se eu quiser ver um programa de culinária eu vou ter de esperar, eu vou ter de ir ver a programação e vou ter de esperar, entendem pessoal? São coisas que o YouTube tem vantagem em relação à televisão. Eu ao fazer este vídeo eu não quero atacar de forma nenhuma organização de televisão, eu não quero de forma nenhuma atacar nenhum meio de comunicação, TVI, SIC, RTP ou outras estações de televisão, por favor não me processem. Eu estou a dizer isto, mas eu sei que é impossível, vocês não me vão processar, vocês nem sabem que eu existo. Tipo, eu tenho 220 subscritores, mano, o que é que a minha opinião conta, não é? Mas pronto, é sempre bom falar sobre isto, pessoal, não sei o que é que eu posso dizer mais sobre isto, acho que não tenho grande coisa mais a dizer. Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. Mais uma vez, eu não quero de forma nenhuma atacar nenhum canal de televisão e, portanto, se algum canal de televisão, por algum motivo milagroso da natureza, esteja a ver este vídeo, o que eu acho bastante difícil, este vídeo não tem o objetivo de atacar ninguém, absolutamente ninguém, é apenas para expor a minha opinião pessoal acerca do assunto e, mais uma vez, se por algum motivo milagroso estiverem a ver isto, parem-me com isto, por favor, a sério. Vocês ganhariam muito mais em ter os youtubers como amigos do que como inimigos, acreditem em mim. Eu posso ser só um youtuber minúsculo, mas eu sei o que digo. E vocês ganhariam muito mais em ter os youtubers como amigos. Enfim, pessoal, foi isto o vídeo. Eu não sei o que mais é que eu posso dizer. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu sei que a qualidade do vídeo ainda não está grande coisa. Eu sei perfeitamente disso, ok? E eu estou sempre a empenhar-me para melhorar mais. Mas, enfim, pessoal, eu estou a trabalhar em novas coisas, como eu já disse no vídeo anterior, para melhorar ainda mais a qualidade do vídeo. Então, talvez na próxima semana eu já vos possa mostrar alguma coisa. Eu sei que ainda não está aquilo que eu queria, aquilo que vocês provavelmente queriam, mas, enfim, pessoal, estou a trabalhar ao máximo para que isso aconteça, ok? Partilhem muito o vídeo se me quiserem ajudar, porque eu irei ficar inteiramente agradecido se vocês partilhassem o vídeo. Eu sei que este vídeo foi um pouco mais sério do que aquilo que eu costumo fazer, mas foi para expor o meu descontentamento em relação a estas guerras que têm acontecido entre a televisão e os youtubers. Isto já me está a fazer passar da cabeça, sinceramente. Eu sei que eu não estou diretamente envolvido nisto, mas eu como youtuber também fico bastante triste com isto e é algo que eu gostaria que não existisse e que não acontecesse. Enfim, pessoal, deixem like no vídeo se gostaram, isso vai me ajudar muito. Inscrevam-se no canal ativando as notificações e tudo isso que vocês já sabem que todos os youtubers estão sempre a dizer. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.